Tá aí uma coisa que ajuda muito viajante, né? GPS. Mas eu vou contar uma coisa. É muito melhor quando a gente perde o sinal do satélite. Confere aí comigo, por uma vida com menos GPS. E aí, você é daqueles que gosta de planejar tudinho de uma viagem? Ou deixa improvisar mesmo? Vai acontecendo, vai mergulhando nas experiências? Pois é, acho que equilíbrio aí é uma grande palavra. Eu mesmo sempre fui um cara que planejou tudo. Colocou tudo nos mínimos detalhes. E um dos maiores desafios na minha volta ao mundo foi deixar as coisas acontecerem. E eu vou contar pra você, isso é a melhor coisa de uma viagem. É você deixar as coisas acontecerem, deixar fluir, deixar improvisar, não ficar engessado com tudo roteirizadinho. Você faz um básico, é sempre bom ter um básico. E eu, na minha volta ao mundo, eu planejei os países, vi mais ou menos as temperaturas de cada lugar, mas eu fiz questão de deixar as coisas acontecerem. Até porque eu sempre fui muito travado nisso, eu sempre fui perdido na hora de improvisar ou ficava tenso se alguma coisa saía do meu roteiro. Dessa vez não. Eu aprendi muito com essa minha viagem por conta disso. Se liga só nessas histórias quando eu perdi o sinal do GPS. A gente pensa que está perdido, que não vai encontrar nada. Na verdade, quando a gente se perde, é quando a gente mais se encontra. Uma dessas histórias aí foi bem legal na região do Vale do Rio Douro, em Portugal, bem pertinho de Porto. São várias vinícolas do lado do Rio Douro, que eles chamam de quintas. É uma estradinha de terra que vai pelo meio das vinícolas, muito maluco. A gente foi tranquilo, eu fui dirigindo de boa no meio de um penhascozinho, de repente, sinal perdido. Falei, caraca, lascou, como é que eu vou chegar, como é que eu vou chegar? E aí você seguia pelas placas. As placas existem para isso, então não precisa ficar se preocupando com o GPS o tempo todo. Mas a gente chegou na quinta que a gente ia, que é a Quinta do Crasto, que é a vinícola lá do Vale do Rio Douro, e eles não quiseram nos receber, porque a gente não tinha feito a reserva antecipada pela internet. Foi aí que a gente bateu um nervosismo, porque a gente estava morrendo de fome, então é meio estressante, até quando você fica com fome. O que a gente fez foi, vamos pegar o carro aqui e vamos ver onde é que a gente vai parar. Quando a gente fez uma curva numa montanha assim, a gente chegou na Quinta Nova, que é uma das vinícolas mais importantes lá do Vale do Rio Douro. Entramos para ver se de repente tinha alguma coisa lá para comer. A gente chegou, tinha um restaurante chamado Conceitos, dentro dessa Quinta Nova. O chefe não só nos recebeu, como fez questão de preparar um menu executivo especial pra gente. Era coisa de Deus, assim, a gente comeu muito bem, foi um dos melhores almoços de toda a viagem. Eu comi muito bem nessa Quinta Nova. E aí acabou que foi uma das melhores refeições foi quando a gente perdeu esse sinal do GPS. Então tá aí uma das histórias bem legais sobre deixar fluir, deixar as coisas acontecerem e não se preocupar tanto com roteirinho ou tem que ir nesse lugar. Vai se guiando, deixa as pessoas te guiarem, deixa a emoção, o coração, na verdade, te guiar para um melhor lugar. Uma das outras histórias, quando eu perdi o sinal do GPS, na verdade não foi um GPS propriamente dito, mas foi um improviso que a gente teve que fazer. A gente estava com passagem marcada para a Turquia e a gente ia passar 22 dias lá. Eu e a Luísa, a gente já estava meio tenso porque estava com alguns problemas de ataques, de terroristas, alguns ataques na praça principal em Istambul. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que teve um ataque uma semana antes da gente ir para lá. Eu tive que mudar todo o meu roteiro e improvisar rapidamente para poder aproveitar o tempo que eu ia passar na Turquia. Era para a gente passar 22 dias lá. Acabou que eu troquei a passagem, tive que pagar uma taxa até a mais por isso e ficar um tempo maior na Europa. Isso é muito doido, porque eu tive que ficar contadinho na Europa e a gente que é brasileiro tem um visto na Europa que só permite que a gente fique no máximo 90 dias seguidos. Então já estava chegando perto, como é que eu ia improvisar? Na verdade a gente acalmou, eu fui para casa de um tio meu na Suíça, eu não estava nem esperando que ia para lá, a Suíça não estava nos nossos planos. Acabou que eu fiquei na casa desse meu tio Pedrinho, e a gente descobriu uma Suíça que eu mesmo não conhecia. O que aconteceu foi que eu aluguei um carro e a gente resolveu conhecer um pouco da Suíça. Foi a melhor coisa que a gente fez, apesar da grana, porque lá é muito caro. A Suíça para mim foi o país mais caro de todos da viagem. E quando a gente passou pela Nova Zelândia, eu aluguei um carro lá de graça. Alugar carro de graça, é isso mesmo. Eu vou falar um pouco sobre isso no episódio exclusivo sobre aluguel de carros, tá? Mas a ideia que eu quero contar aqui é uma história que a gente descobriu conversando com pessoas locais sobre um lugar chamado Cathedral Cove, que é uma cidadezinha de Harrei,
no finalzinho ali da pontinha da Nova Zelândia, já perto de Auckland, e aí a gente descobriu esse lugar que era uma praia linda, só conversando com as pessoas, algo que a gente não imaginava, nunca estaria no meu roteiro, eu não tinha visto ninguém falando sobre isso, ouvido alguma história de lá, e fomos para lá. Sensacional a história de Rahei e Catedral Cove na Nova Zelândia. Tem uma outra historinha que foi sensacional e para mim valeu demais a viagem. Eu ouvi de um casal de conhecidos, na verdade eu conheci um casal em Luang Prabang, no Laos, e aí eles me falaram de uma cidadezinha no Vietnã chamada Hoi An. Até então eu só estava planejando ir para Hanoi e para Ho Chi Minh City. Foi quando eu ouvi falar dessa cidade de Hoi An, fui pesquisar um pouquinho sobre ela, parecia super bacaninha, assim, uma cidade pequenininha, muito legal, tombada como patrimônio da humanidade, e eu resolvi ir para lá. Estava em Hanoi, acho que uns 3 dias antes assim, eu decidi ir para Hoi An, e aí peguei um voo, fui para lá, sensacional a cidade, e eu posso falar, top 5 de cidades da minha volta ao mundo. Hoi An é linda. Então é isso. Muita coisa legal quando a gente se perde, muita coisa legal quando a gente deixa para lá o GPS e deixa a viagem acontecer. Então se você está pensando em viajar, faça como eu. Deixe o GPS um pouco de lado, planeje só um pouquinho e equilibre com muito mais improviso. Sai do guia turístico, sai daqueles programas básicos de turista e faça um programa de viajante propriamente dito. Visite algo que você nunca ouviu falar. E aí, curtiu essa viagem um pouco com menos GPS que eu acabei de contar? Então se inscreva no canal Embarque-se. É bem aqui, ó, rapidinho, clica no botão e aproveita e compartilha com seus amigos, com a sua família. Vamos junto criar uma viagem com menos GPS.